Olá, boa tarde, bem-vindo à Seleção Sport TV. Estamos sem treinador desde o dia 1º de abril na Seleção Brasileira. No próximo mês, no dia 5, próximo mês ainda é maio, né? Hoje ainda estamos em abril. No dia 5 de junho, o Brasil entra em campo para mais uma data FIFA pesada, que começa contra o Equador em Quito e depois tem o Paraguai em casa. Acho que não está em discussão se a gente vai ou não para a Copa. O que está em discussão são os vexames que a gente tem dado quando a seleção entra em campo, a maneira como o Brasil vai para a Copa e como o Brasil chegará na competição. Já que no Mundial, pelo número de vagas, a gente estará. O debate de hoje, a abertura do programa de hoje, é sobre uma seleção há 33 dias sem técnico e que ainda promete que na próxima data FIFA, essa é a palavra da CBF, na próxima data FIFA, teremos um novo treinador, não será o interino. Teremos. Ele é o Carlo Ancelotti. Ontem o Carlo Ancelotti comunicou à CBF que estava encerrando as negociações da parte dele. Elas serão retomadas. Cada dia tem acontecido um fato novo nessa história. O fato de ontem é que o Carlo Ancelotti optou por sair de cena e falou para mim, chega. Será o Jorge Jesus, que sempre esteve na mira? Será o Abel? Eu não quero aqui dar opiniões nesse começo do programa. Assim que eu der a boa tarde, ouvir o PC, o Coutinho, o Mestre Júnior, eu vou tentar fazer uma cronologia dos acontecimentos. De 23, quando começou essa história, até a novela de hoje com cara de vale a pena ver de novo. Você estava falando com o Paulinho e com o Coutinho aqui o seguinte, em nenhum momento eu escutei da boca dele que ele viria ou que queria ver. Nunca. Isso foi o que me chamou mais atenção. Teve uma homenagem para ele lá na Universidade de Bolonha, né? Que colocaram assim para ele, de bandeja, que era para ele dizer se ele viria ou não viria. O reitor falou que ano que vem vai ter a honra de dirigir a seleção, e ele fez aquela cara dele assim, o homem ensaboado, Mas é ensaboado. O homem ensaboado. André, as razões, principalmente, que até agora a gente viu, você tem um diretor de seleções e esse diretor de seleções jamais sentou junto com o futuro ex-treinador da seleção brasileira. Não dá para entender isso, né? Porque hoje o Rodrigo Caetano e o Juan são aqueles que vão ver quantas vezes nós já encontramos eles nos jogos do Campeonato Brasileiro, de todas as competições. Eles estão fazendo dossiês, estão fazendo relatórios para quem? Naturalmente para o próximo treinador. E não houve nenhum contato, né, entre esses que estão fazendo esses relatórios para entregar em mãos ao futuro treinador. É uma coisa meio incoerente, que não dá, na minha cabeça não dá para entender, sabia? Olha, é uma situação realmente assim, os mais apaixonados pela seleção brasileira estão indignados, estão achando que a gente está muito à deriva. Tá muito à deriva, cara. A seleção brasileira, gente. A gente tá muito à deriva. Eu devo ter umas 80 mais camisas de futebol. Tem uma sua de 82, assinada por você e por Falcão, que é uma honra na minha coleção. E a minha preferida é a 10 do Pelé de 58. Antes das estrelas, antes de ser CBF, é a minha preferida réplica da 10 do Pelé de 58, azulzinha. Aquela ali não tem fornecedor, não tem patrocinador, não tem nada. Ali é, como disse o Dr. Paulo, foi mandada pelo manto de Nossa Senhora da Aparecida. Rodrigo Coutinho, que veio de azul hoje. Boa tarde, bem-vindo à Seleção Sport TV. Eu nem sabia que o mestre ia fazer isso. Boa tarde a todos, pessoal de casa. Mas corroboro as palavras dele e até foi legal estar de azul para combinar. Você sabe, Rizek, geralmente na abertura do programa eu tento trazer alguma coisa que seja opinião minha, que seja diferente de alguém que já tenha falado algo parecido. E hoje eu falhei, assim, porque tudo aquilo que qualquer um pode falar sobre esse tema, seleção brasileira, tudo que vem acontecendo desde fevereiro de 22, que é sempre bom lembrar, fevereiro de 22, quando aqui mesmo no Sport TV o Tite disse que não seria o treinador da seleção brasileira após aquela Copa do Mundo, independente do resultado. Assim, é difícil de acreditar. Se alguém voltasse no tempo e falasse, seleção brasileira, há um ano da Copa de 26... não vai ter um técnico efetivo e vai ter toda essa novela envolvendo o Carlo Ancelotti, que, na minha opinião, assim, acho que ele nunca quis 100% isso. Eu sei que tem gente que já apurou coisas que vão no outro sentido e eu respeito muito isso, mas eu não consigo me convencer de que ele, de fato, em algum momento de toda essa novela, de toda essa negociação, tenha batido o martelo assim, não, eu vou ser o próximo técnico da seleção brasileira. Acho que ele considerou a hipótese, ele respeitou
o pedido, ele não fechou a porta, mas ele jamais se viu, de fato, dirigindo a seleção brasileira. E aí o motivo eu não sei porquê, é apenas um feeling que eu tenho nesse sentido. E assim, cara, eu fiz até uma analogia ali, a gente estava almoçando, né? A tara do Edinaldo, né? Essa busca pelo Ancelotti, passando por tudo, bom senso, todas as questões que a gente já debateu várias vezes aqui no programa, me lembra muito um garotinho ali da primeira série, segunda série do primário, que é apaixonado por uma menina da sala, ou o contrário, e você fica mandando cartas, e é ignorado solenemente ali durante anos e anos. Tá bem constrangedor de acompanhar isso. Aconteceu com você, Rodrigo? Você Cara, comigo não aconteceu porque era bem orgulhoso. Eu já mandei uma vez e não fui correspondido, então eu não faria isso. Mas com certeza poderia ter acontecido. Mas assim, tá bem constrangedor, e o pior é que o constrangimento não é do Edinaldo só. É do Edinaldo, mas é dessa camisa aqui, ó. É da camisa mais poderosa do futebol internacional, que não está sendo respeitada por quem comanda a entidade que rege essa seleção. É uma pena. É uma pena e não tem muito mais o que dizer. Só lamentar e torcer para que um milagre aconteça e a seleção brasileira consiga chegar à Copa do ano que vem bem minimamente estruturada e competitiva. Faltam 10 jogos para convocação para a Copa, ou seja, a Copa do Mundo é amanhã para o futebol brasileiro. São 10 jogos até a convocação final para o Mundial de 26. PC, boa tarde, bem-vindo ao Seleção. Salve André, Léo, Rodrigo, quem nos acompanha. Primeiro, quero agradecer ao Léo aqui por propiciar essa viagem no tempo, porque essa é uma camisa que está diretamente ligada a grandíssimos momentos da seleção brasileira, e aí a gente volta à origem de tudo, que é a Copa de 58, onde você vê um adolescente fazer uma Copa do Mundo brilhante, com, para mim, aquele que foi o gol mais bonito de uma Copa do Mundo marcado pelo Pelé. Enfim, toda uma história. Eu olho, às vezes, o exercício, o poder é algo tão fascinante quanto destrutivo quando não bem administrado. Né? Porque o poder, ele te dá a convicção de que tudo aquilo que você imagina, tudo aquilo que você quer é o correto. E muitas vezes o poder te faz surdo e te impede de enxergar o que está acontecendo. Consequentemente, quando você fica impedido de enxergar o que está acontecendo, você vai ter muita dificuldade de escutar qualquer outro tipo de relato. O nosso telão, ele faz um recorte breve sobre a ausência de técnico da seleção brasileira. 33 dias desde a saída do Dorival. Mas, efetivamente, nós estamos há 29 meses sem um técnico de seleção brasileira. No dia 12 de dezembro de 2022, o Rodrigo lembrou que foi no Redação, que o Tite anunciou que não continuaria. Mas no dia 12 de dezembro foi a primeira vez, de 2022, foi a primeira vez que o nome do Carlo Ancelotti foi ventilado. Pois bem, a percepção que eu tenho é que o presidente Edinaldo Rodrigues entende que é um ponto de honra contratar o Carlo Ancelotti por tudo aquilo que ele representa, pela ideia que ele teve. E aqui eu acho que ninguém vai chegar e contestar a ideia. Poxa, ele pensou grande, não é? Ele não pensou... Muito pelo contrário. Exatamente. Ele pensou num técnico que, do ponto de vista de currículo, é uma unanimidade. Um técnico que, inclusive, em 94, era assistente do Arrigo Sacchi na conquista do Brasil em cima da Itália. O Carlo Ancelotti fazia parte da comissão técnica do Arrigo Sacchi. Pois bem, só que o presidente deveria passar, e me parece que interlocução alguma o faz, no mínimo, refletir sobre o momento pelo qual estamos vivendo, dizer assim, cara, não dá, não vai rolar. Porque assim como o poder é fascinante por tudo aquilo que ele te possibilita fazer, o poder também te desafia quando você tem que entender que aquilo que você imagina não vai acontecer. Você tem que olhar as evidências. E olhando essas evidências, me parece que do goleiro ao extinto ponta esquerda, todo mundo sabe que não vai rolar. Então, com o poder que o presidente tem, ele tem que chegar e falar assim, eu tive uma ideia, a ideia era brilhante, ela não vai rolar por isso, por aquilo. Eu tenho que imediatamente seguir um outro plano. A seleção já não tinha um plano B. À época da primeira inviabilização da chegada do Ancelotti, que foi ano passado, não havia plano B, você já noticiou, eu estou falando em cima de uma informação trazida por você, não tinha plano B. E quando você tem poder, você tem plano A, plano B e plano C.
exatamente para poder correr para aqui, para ali ou para colar. Nós que trabalhamos em televisão sabemos que tudo aquilo que tem no ar, que está no ar aqui agora, tem sempre um plano B e um plano C, caso isso aqui saia do ar. Então, àquela época, a CBF não tinha um plano B. E me parece que agora continua a não ter, por causa isso que o Rodrigo falou da infância, do primeiro ano da escola, pode ser resumido numa palavra: obsessão. Quando você cria uma obsessão, a obsessão se transforma numa fantasia. Essa fantasia é o seguinte: vai rolar. Vai rolar. Eu só estou precisando, seja uma carta de amor, seja a contratação de um técnico para a seleção brasileira. Só que as evidências mostram exatamente o contrário. O que deveria acontecer é, até o final dessa semana, que amanhã tem um feriado, que é um feriado, inclusive, universal, e, curiosamente, é o feriado do Dia do Trabalho, mas eu acho que na CBF todo mundo amanhã deveria trabalhar, era começarmos a semana que vem com o técnico da seleção brasileira definido. Difícil. Acho que não vai rolar isso daí. Mas era essa a questão. É por quê? Porque a escolha, a vinda do Ancelotti, ela está envolvida numa obsessão, que o projeto é ambicioso, isso eu não vou discutir aqui. Há um pensar grande quando você imagina alguém da estatura do Carlo Ancelotti no futebol mundial e você pensa em trazê-lo para dirigir a seleção que tem o maior número de títulos. Exatamente, você tem um treinador do tamanho que é a seleção brasileira, né? Que seria, eu acho que quando foi vinculado, como disse o Paulinho, a primeira vez, a possibilidade da vinda dele, todos nós, né? Eu conheço, não sou amigo do Carleto, mas conheço bem ele, entendeu? Pelos anos de convivência que a gente teve. E acompanhei o trabalho dele desde quando ele fez o curso de corvetiano lá na Itália, que o Arrigo Sacchi, o que é que ele fez? Ele pegou todos os caras que ele tinha trabalhado, que estavam, Evani, Ancelotti, todos eles trabalharam, e levou para junto. Quer dizer, a ideia dele já foi: esses caras que trabalharam comigo serão futuros treinadores. Então o Carleto estava nessa barca, e acompanhei o trabalho dele, em todos os momentos. Quer dizer, é um nome indiscutível, e realmente de acordo com o nível da seleção brasileira, da entidade de seleção brasileira. Só que, como eu vou repetir, não escutei em nenhum momento ele dizer que viria, ou então dizer que estava, querendo vir. A gente tem outros, como parece que é o plano B, que é o do Jesus, que já disse abertamente que viria com o maior prazer, como é do mundo. Entendeu? E então, tem uma coisa, André, muita gente tem dito o seguinte: talvez o Jesus fosse mais indicado porque já conhece o futebol brasileiro, acompanha o futebol brasileiro, está muito mais inteirado daquilo que acontece antes do Flamengo, no futebol brasileiro, e eu acredito que esses caras, esses meus amigos, eles têm razão. Porque eu duvido que o Carleto esteja no momento preocupado com a seleção brasileira, quem está jogando, quem está aparecendo, quem está ali. Isso aí não tem dúvida. Ele está muito mais preocupado com a eliminação que foi da Champions, com a derrota que teve na Copa do Rei, a final do Campeonato Espanhol. E entendeu? A gente está no segundo plano em relação, eu acho que a prioridade dele. Então, assim, eu vou... Bom, primeiro assim, antes de mais nada, você que acompanha aqui o Sport TV, que lê o GE, que vê os programas da Globo, certamente você está vendo muitos jornalistas apurando, dando informação sobre isso. Temos muitos jornalistas por gosto, com gosto por notícia aqui. E ainda bem, hoje mesmo assisti o Redação, entrou de Madrid a Júlia Guimarães, nossa correspondente, depois entrou o Fernando Calas, colaborador do Redação, com informações um pouco diferentes daquelas que a Júlia passava. O Caê Mota, que é aqui da casa, aquele que considero mais bem informado sobre as questões de CBF e seleção, nosso setorista de CBF, tem feito uma série de publicações no GE, participou de vários programas, inclusive do Seleção ontem. Então, não estranhe se por acaso eu falar alguma coisa aqui e for um pouco diferente, conflitante das informações que o Caê, a Júlia, o Calas, porque todos nós estamos apurando informações, daqui a pouco o Carlos Gil vai trazer o que ele apurou, estamos apurando informações, conversando com muita gente, e são versões muitas vezes conflitantes. E eu acho que o nosso papel é ser o mais transparente possível com você, para que você possa entender o que está acontecendo de acordo com aquilo que a gente apura, que é difícil até para a gente traduzir com fidelidade tudo o que está acontecendo envolvendo todos os lados. Então, sendo muito transparente, eu sempre, até ontem,
tive acesso ao ponto de vista da CBF. Então eu vim aqui e falava, segundo a CBF, vai acontecer isso. Segundo a CBF, eu nunca banquei, vai acontecer, eu sempre tomava esse cuidado. Segundo a CBF, porque é muito importante ter acesso ao outro lado, é fundamental. E só ontem eu consegui ter um pouco de acesso ao que pensa, ao que fala, ao que está acontecendo na visão do italiano, treinador do Real Madrid. Então eu vou fazer uma cronologia dos fatos até chegar ao acontecimento de ontem, que é o último que eu sei, o Ancelotti no fim da noite do Brasil avisando que chega, o assunto estava encerrado para ele. Por que não tinha plano B? Porque a CBF entendia que estava garantida por um termo de compromisso assinado pelo Carlo Ancelotti em 2023, registrado na Itália. Nesse contrato, o termo de compromisso, estava um salário, que ele moraria no Brasil, tudo certo, tempo de trabalho, etc. Então, quando acaba a Copa de 22, o primeiro nome que a CBF procura é o do Pepe Guardiola, mas ele não quer nem conversar, nem teve interesse. E o segundo foi o Ancelotti. Eu acho uma iniciativa espetacular. Procurar o Guardiola, procurar o Ancelotti. Claro. É espetacular. Não tem um ai para falar da iniciativa, da ideia. Espetacular a ideia. Né? Então o Ramon foi tocando a seleção, o Ramon Menezes foi tocando a seleção e a CBF foi conversando com o Ancelotti. Até chegar a um acordo financeiro entre as duas partes, registrado no termo de compromisso, registrado na Itália. Mas por que o Ancelotti nunca tornava pública a informação de que ele viria para o Brasil? Razões óbvias, né? Ele é treinador do maior clube do mundo. O Real Madrid não vai falar, claro, Tem contrato. comenta aí sobre seleção que você vai. E a CBF trabalhava com a ideia de que o Real Madrid não iria continuar com o Ancelotti, né? Ele tinha contrato até o meio do ano passado e ela trabalhava com a informação de que já em janeiro, na janela europeia de janeiro de 24, o Real Madrid abriria a mão do Carlo Ancelotti. Muita coisa mudou. Você coloca um compromisso no papel e espera um ano para o técnico chegar, acontece uma vida de coisas. Na CBF e na vida do Ancelotti. O que aconteceu na CBF? O presidente, Edinaldo Rodrigues, foi afastado pela Justiça. Depois de assinar o termo de compromisso com o Ancelotti, ele foi afastado. Né? A CBF ficou num vácuo, ficou sem comando. Mas antes disso, ele primeiro tentou o Ramon Menezes, foram muito ruins os resultados, o Brasil perdeu de Senegal, ganhou de Guiné e perdeu de Marrocos. Criou-se uma expectativa de que o Brasil tinha que ter um treinador mais encorpado e ele partiu para um interino de mais nome, que era o Fernando Diniz. E acertado com o Carlo Ancelotti à época, de que o Diniz dirigiria o Brasil até a chegada do italiano, depois ele poderia ser um auxiliar do italiano e seguir como treinador. Havia um plano até de sequência de trabalho depois da Copa do Mundo. Tudo parecia lindo. Eu falei, cara, a ideia é muito boa. Eu achava a ideia excelente. Adoro o Diniz, acho o Ancelotti inquestionável. Falei, cara, temos um plano, temos um caminho. Mas nesse meio tempo, a situação no Real Madrid mudou. O Carlo Ancelotti, que estava reclamando de elenco, porque tinha perdido os jogadores, tinha perdido o Benzema, arrumou soluções internas espetaculares. O Real Madrid começou a ganhar. E quando chegou em janeiro, que a CBF esperava que o Real Madrid dissesse, beleza, o senhor pode ir embora, aconteceu justamente o contrário. A CBF não tinha comando, não tinha ninguém que pudesse responder pela CBF. O Edinaldo, que era a única interlocução do Ancelotti, estava afastado. E o Real Madrid falou, Carlo, vamos renovar? O contrato vence só em julho, vamos renovar? Claro que ele renovou com o Real Madrid, que obviamente sempre foi a prioridade dele. Hoje, para mim, está claro que a prioridade de Carlo Ancelotti chama-se Real Madrid. E ele tinha na seleção um bote de salvação, um baita bote, disputar a Copa do Mundo e encerrar a carreira dele, já que o clube do qual ele é muito grato e é o grande clube da carreira dele, sinalizava que não ia seguir com ele. A situação mudou, o Real Madrid renovou com o Carlo Ancelotti, mudou também na CBF, o Edinaldo foi reconduzido ao cargo à época por uma liminar assinada pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, ele foi reconduzido ao cargo. E o primeiro ato do Edinaldo reconduzido ao cargo foi contratar um técnico, Dorival Júnior. Avisou por telefone que não seguiria com o Diniz ainda tinha alguns meses de contrato, e fechou com o Dorival Júnior com um contrato até a Copa do Mundo. Eu sei que muita gente, quando fechou com o Dorival, falou, será que ele vai durar até a Copa? E essas pessoas tinham razão, não durou. Né? Vem o trabalho do Dorival, trabalho com altos e baixos, mais baixos que altos, a derrota para a Argentina, a CBF entendeu que era insustentável prosseguir com o trabalho, demitiu o Dorival Júnior pagando a multa rescisória, tudo o que ele receberia até a próxima Copa do Mundo.
E aí o que faz a CBF? Ela coloca 4 nomes na mesa como possíveis, decide manter o Rodrigo Caetano, demite o Dorival, mantém o Rodrigo Caetano, e o que ela faz? Ela fala que ela decide que ela vai monitorar 4 nomes. E eu trouxe essa informação aqui no Seleção. Jorge Jesus, Abel Ferreira, José Mourinho e o Carlo Ancelotti. E aí é natural que, como o Ancelotti era o preferido lá atrás e já tinha uma conversa com o Edinaldo, eu acho natural. Vamos ver se aquela conversa lá atrás ainda vale? Se agora ele topa? Vamos ver. E aí, Ancelotti, lembra daquela história lá atrás? Você topa? Olha, não sei se eu vou ficar aqui. Tá uma situação, a temporada não tá boa, eu não sei. Se eu não ficar no Real Madrid, eu topo. É um grande prazer dirigir, pelo menos é o que eu apurei, tá? É um grande prazer. Pô, vamos conversar? Vamos conversar. Só que a CBF tem o prazo dela, que é o prazo da urgência. O presidente garantiu no sorteio da Copa do Brasil que terá técnico na próxima data FIFA. A próxima data FIFA é dia 6 de junho. E o Ancelotti, ele não tem essa urgência, cara. A vida dele é outra nesse momento. A vida dele é tentar tirar os 4 pontos que ele tem de desvantagem para o Barcelona, depois de já ser eliminado da Champions para o Arsenal, perder a Copa do Rei para o maior rival. Então, a CBF foi conversando com o Ancelotti e a cada conversa que os emissários da CBF tinham com ele, e eu acho que aqui cabe uma crítica, tá? Se a CBF tem um diretor de seleções como o Rodrigo Caetano, que é um homem de mercado, não faz o menor sentido a negociação não ser tocada pelo Rodrigo Caetano. Perfeito. Informação do Caio Mota, que ele trouxe aqui no programa, é de que o Rodrigo Caetano ficou alijado desse processo. Tem função, né? E escolheram emissários, empresários que têm atuação na Espanha. Você permite, em cima dessa sua observação, um parênteses, que é o seguinte: isso também impacta desfavoravelmente na visão do Ancelotti. Pode ser, mas Claro. só concluir para não perder o raciocínio, Tá, né? pois não. Então a informação do CAE é que o Rodrigo ficou alijado do processo. Para mim não faz o menor sentido o Rodrigo ficar alijado, porque ele é justamente um homem de mercado, ele tem experiência disso. Mas beleza, foram por outra linha e emissários estão na Espanha nesse momento. E vazou. Isso foi publicado na imprensa espanhola, publicado pelo jornalista Fabrício Romano, italiano, que se debruçou sobre o mercado, aqui no Brasil também. E o Carlo Ancelotti, cara, começou a achar que o negócio não é sério. Porque ele tem uma conversa, dá uma sinalização, por exemplo, dia 25 acaba o Campeonato Espanhol. Mas você topa vir, cara, quando acabar a gente conversa, dia 26 a gente vê. Dia 26 o Ancelotti vem. Ele começou a se sentir pressionado, quase que chantageado. E assim, sendo que ele ainda tem contrato com o Real Madrid. E embora tudo indica que de comum acordo, porque como vocês já viram no passado, no futebol a gente só pode cravar quando de fato está assinado. Tudo indica que de comum acordo ele sairia do Real Madrid no fim dessa temporada, o Xabi Alonso seria o substituto, eles fariam uma grande homenagem ao treinador. A gente tem que esperar acabar o Campeonato Espanhol, porque pode ser que o Real Madrid consiga uma grande remontada em cima do Barcelona, para usar um termo espanhol, e de novo eles possam mudar de ideia e ele ficar até o fim do contrato dele. Então, ele tem o prazo dele, a gente tem o nosso é da urgência, o dele é de cuidar dos problemas de hoje do Real Madrid. Então ele começou a se sentir pressionado, e muito desconfortável, como da outra vez, de que as coisas vazavam publicamente, e esse relato eu tenho de pessoas ligadas ao técnico, porque pela primeira vez eu consegui ter acesso ao ponto de vista dele, e o ponto de vista dele é de incômodo. E ontem trouxe a informação aqui no Seleção. Nos últimos dias, recente mesmo, de segunda-feira para cá, o que parecia se encaminhar, tanto que foi noticiado amplamente até pelo CAE, que eles estavam muito próximos do acordo, ele começou a colocar empecilhos em coisas que já estavam até acordadas. Por exemplo, eu não quero morar no Brasil, isso aí eu quero conversar. Mas como? Lá atrás você aceitou? Vinha saber, não sabia, que o Ancelotti sofreu um assalto, a residência da família dele, quando morava na Inglaterra, sofreu um assalto. A filha dele encontrou com os bandidos em casa, roubaram um cofre que ele tinha em casa, isso criou um trauma na família até hoje. A mulher dele é muito preocupada com esses assuntos de segurança, ele mora num condomínio em Madrid, cuja segurança é fator primordial para a família. E a família começou a se preocupar com as notícias que são veiculadas da segurança pública no Rio de Janeiro, e ele falou,
Mas por que precisa morar no Brasil? Ele trouxe isso para a mesa. O treinador da Argentina, o Scaloni, mora na Espanha. A CBF não abre mão que ele venha morar no Brasil. O PC acha fundamental. Eu, por exemplo, acho que não precisa. Não interessa o que a gente acha, interessa que a CBF faz questão que o treinador more no Brasil. Então, o que já estava acordado lá atrás, ele trouxe à mesa que era um problema. Ele começou a fazer perguntas e a sondar sobre tudo aquilo que é publicado pela CBF aqui no Brasil e não são coisas boas. Se o que aconteceu lá atrás da instabilidade política poderia se repetir, por exemplo, o Edinaldo contrata ele e na hora de assumir outro presidente com quem ele nunca conversou na vida, se ele corria esse risco. Começou a fazer muitas perguntas que me levaram ontem a afirmar que, cara, isso aqui não está fechado. Porque se o treinador está fazendo tantas perguntas e essas perguntas estão incomodando a CBF, ele está escorregadio, ele está ensaboado, ele está claramente dizendo, o prazo de vocês não é o meu. Até que no fim do dia, veio essa informação de que ele falou, assunto encerrado. Estou fora, vocês têm a urgência de vocês, eu tenho a minha vida, assunto encerrado. Quer dizer que a CBF não possa voltar à carga no futuro? Eu não sei. Estou apenas dizendo que ontem ele comunicou, assunto encerrado. E agora a CBF se vê sem treinador há 33 dias com o Ancelotti. Assim, ele é muito ensaboado, né? O não dele nunca é não, o sim nunca é não, mas ontem foi um não forte dele. E agora, quais são os próximos passos? Eu não sei. Eu acho que é natural que a CBF olhe os outros 3 treinadores, insista com o Ancelotti, e olhe os 3 treinadores que ela mapeou lá atrás. Jesus, Abel e Mourinho. Eu procurei não dar nenhuma opinião e contar aquilo que eu acho que sei, aquilo que eu apurei de 23 até aqui em linha cronológica e acho que consegui Qual é o dia da entrega traçar da uma lista? linha do tempo. São 20 dias. Larga, 20 dias. até o dia 18 de maio. Te afirmo que quem está fazendo essa lista, o Rodrigo Caetano e o Juan, foram, eu não sei se nesse meio de semana eles acompanharam jogos, mas eles foram a 10 jogos juntos. A maioria do Campeonato Brasileiro e Libertadores. E Libertadores. Eles foram, por exemplo, assistir Inter e Nacional. Isso. E eles estão fazendo a observação e vão fazer essa lista larga de muitos nomes. O Ancelotti, a lista que ele está fazendo é quem vai jogar no sábado pelo Real Madrid. Ele não quer se meter nesse assunto por razões óbvias. André, eu queria acrescentar uma coisa, que é a seguinte, fica também muito evidente, penso eu, para o Ancelotti, que não há um projeto. Porque quando você escolhe 2 pessoas que não têm nenhuma ligação à área de futebol da CBF, são 2 empresários, pelo que eu li, enfim, que aí são relações, numa tem inclusive o empresário, que me escapa o nome agora, o presidente Edinaldo e o pai do Neymar, numa foto. Curi. Não é esse. André Fernandes. Exatamente. Um cara como... Matéria do Caimota. Isso, uma reportagem do Caimota, publicada, é Diego, né? O presidente Edinaldo e o pai do Neymar, numa foto. Isso. Pois bem, um cara como um profissional com a estatura, com a vivência do Ancelotti, se você chega e coloca um diretor de seleções para conversar com ele, esse diretor de seleções vai ter que tipo de conversa com ele? Vai ser uma conversa sobre um projeto da seleção brasileira. Estamos passando por um momento de dificuldade, a nossa eliminatória está assim, mas a gente está pensando... Isso é planejamento. É alguém ligado ao futebol que dentro da estrutura da CBF desempenha o cargo de diretor nessa área e, especificamente, com a seleção brasileira principal, que vai ter essa interlocução, inclusive para contratar o Ancelotti. E essa autonomia tem que ser conferida pelo presidente da entidade que diz, ô Rodrigo, ô Antônio, mas é aquele profissional. Você vai lá conversar com o Ancelotti, eu já estou conversando, mas eu quero que você explique para ele qual é o projeto. Porque o que se pretende com a vinda do Carlo Ancelotti para a seleção brasileira? Alguma coisa você pretende, muito mais do que o que ele representa, a grife que ele tem dentro do meio do futebol. Então, eu entendo que isso também já é algo que o faça ficar meio ressabiado, dizendo assim, poxa, estão vindo aqui 2 caras, são muito simpáticos, fomos jantar aqui e ali, mas não são pessoas que tenham condições de falar sobre a seleção brasileira. Pela entidade. Né? Esse é um ponto, Paulinho. E tem um outro ponto que é o seguinte, que o Real Madrid já colocou em função de tudo que vem acontecendo. Não, se sair, vai ter que pagar uma multa. Porque ele tem contrato ali. Até 26. Como é que o Ancelotti vai abrir mão de 1 ano de contrato praticamente, entendeu? A não ser que a CBF vá lá e banque essa multa aí sim. Eu acho que aí poderia resolver.
Aí você cai nesse impasse novamente, né? Se acaba dia 25, uma semana depois, né, o campeonato espanhol, dia 18 você vai precisar... Como é que vai... eu não consigo entender isso. A minha leitura Não sobre consigo, essa informação que o Caio Mota trouxe ontem, da multa rescisória, aí eu vou fazer a minha leitura, né? O Caio Mota trouxe a informação da multa rescisória com o Real Madrid, eu vou dar a minha leitura do fato. Tudo caminhava, se ele fosse sair mesmo, por uma saída amigável, por uma grande homenagem a ele no Santiago Bernabéu. O Florentino Pérez é muito orgulhoso e o presidente do maior clube do mundo tem que ser orgulhoso mesmo. Então, quando ele começa a ver que o técnico do clube dele, que está brigando para tirar 4 pontos do Barcelona, está todo dia na imprensa espanhola, imagem dos empresários, fechado com a seleção, quando ele se apresenta, quando ele vai convocar, o Carlos, então é o seguinte... Então paga a multa aqui. Pois é, porque sendo que há um contrato que vai além desse tempo de... Estamos conversando aqui e tal, e agora o Real Madrid não vai ser trouxa da história. Né? O Real Madrid tem um tamanho que ele não vai ser trouxa para ninguém, nem para a seleção brasileira. E o Fernando Calas, direto de Madrid, hoje, participando do Redação Sport TV, trouxe mais informações sobre os motivos que irritaram Carlo Ancelotti. Com vocês, Fernando Calas, no Redação de hoje. A lealdade que o Ancelotti tem com o Florentino Pérez, com o Real Madrid, ela é inamovível. E o Florentino Pérez e o Ancelotti ele só vai sair do Real Madrid quando o Real Madrid decidir que o Ancelotti pode sair, né? E essas últimas 48 horas, né, e essa insistente vazamento de imagens desse representante da CBF, né, dessas reuniões que estariam acontecendo com o Ancelotti, tiveram um impacto muito negativo na figura do Carlo Ancelotti e dentro do Real Madrid. O Ancelotti o andamento, né, das negociações internas do clube eram de que o Ancelotti iria sair ao final da temporada com uma homenagem digna da história dele, como um dos maiores técnicos da história do clube no Santiago Bernabéu, né, de forma mútua, né, e respeitosa. Mas todos esses vazamentos que aconteceram nessas últimas 2, 3 semanas fizeram com que, assim, o leite azedasse de uma maneira que talvez seja realmente, sabe, incontornável, não dê para voltar atrás. Por isso o Ancelotti ele deu um passo à frente ontem e falou, basta, não dá mais para a gente lidar das coisas dessa forma, com esses vazamentos. E aí eu acho que vai para a conta das pessoas que estão fazendo esses vazamentos. Por isso que eu acho tão estranho que o Edinaldo Rodrigues, que na primeira etapa ele tirou, intermediários, ele passou a lidar com o Ancelotti, esteve muito próximo de fechar com o Ancelotti. Dessa vez ele tenha confiado em intermediários e esses intermediários, com esses vazamentos de informação, criaram um ambiente onde o Ancelotti talvez... o que tenha levado ele a falar, olha, dá um passo atrás nesse momento, seja essa quebra de confiança. E ele tem um tamanho no futebol que ele escolhe para onde ir. Né? O Real Madrid não quer ficar com o Ancelotti? Sobre isso, ele escolhe uma seleção, se ele quiser, ele fala, eu vou para a Arábia Saudita, fica ainda mais rico do que ele está. Se ele quiser, ele volta para a Itália, escolhe algum clube na Itália, Roma, por exemplo, que ele é torcedor da Roma. Ele fala, eu quero encerrar minha carreira na Roma. E gostaria de tê-lo. Ele tem um nome suficiente para abrir portas no mundo, desde que ele fala, eu quero ir para aí. Então, o que me leva a crer também que se de fato ele tivesse convicto, cara, eu quero muito a seleção. Eu estou vendo ali, eles têm organização, eles vão me dar estrutura, eu tenho tudo para fazer um bom trabalho ali, ele viria, ele já teria vindo. Então, assim, nós ainda não conseguimos convencer o Carlo Ancelotti de que é uma boa para ele encerrar a carreira dirigindo a seleção brasileira. E não dá para questionar caso seja essa mesma opinião dele, né? Só ver o ambiente que a CBF está envolvida, tudo aquilo que tem se noticiado nos últimos anos. Só um ponto rapidinho que eu acho que a gente... Eu também acho que pensar no Ancelotti, pensar no Guardiola, é louvável por parte de quem comanda a CBF, de quem pensa nesse cargo para dirigir a seleção brasileira. Mas eu acho que também é um pouco fora da realidade do mercado. Se a gente olhar os outros treinadores de seleção brasileira, de seleção nacional grande, não há nenhum da primeira prateleira de técnicos do futebol internacional. Nenhum. Teve gente que já foi e voltou. A gente olha, por exemplo, o que era o Lionel Scaloni de treinar a seleção argentina?
Nenhum trabalho nunca por clube treinou ele um time. tinha. Nunca treinou um O treinador da seleção alemã, que para mim é o que mais se aproxima dessa prateleira, é o Julian Nagelsmann, que é muito jovem e que teve uma oportunidade num grande clube e acabou não indo bem. Ainda vai ter uma grande carreira pela frente. Didier Deschamps, técnico da seleção francesa. Se amanhã sair da seleção francesa, não vai assumir nenhum clube de primeira prateleira do futebol internacional. E por que isso? Porque o mercado de clubes é muito mais aquecido, não só financeiramente, mas também de desafio de trabalho para quem está nessa primeira prateleira. Então seria bom, caso a CBF tivesse alguém, até tem alguém, mas que não tem essa autonomia, né, que conheça bem esse mercado, pense num profissional que se adeque a esse perfil, né, que preencha esse perfil. E tem bons nomes nesse perfil, inclusive o Jorge Jesus é um deles. Ele é muito valorizado aqui no Brasil, mas se a gente for pensar a nível global, ele não está na primeira nem na segunda prateleira. É por isso que ele quer tanto a seleção brasileira. E eu não estou aqui minimizando ele ou desqualificando o trabalho dele. É apenas uma realidade do futebol internacional. Eu acho que quem comanda a CBF, quem pensa no nome para esse cargo, é louvável pensar grande? É. Mas antes disso, tem que pensar se é factível, se é palpável você alcançar aquilo ali que você está pensando. E me parece que em nenhum momento foi. Eu queria debater com o maestro sobre o nosso tempo. Porque, assim, pode ser que em algum momento do futebol jogos tenham sido algo mais simples. A gente se reúne ali, pega os melhores jogadores, é fácil montar uma lista de seleção, a gente se reúne, o técnico faz 2, 3 coletivos e a gente chega na formação ideal. Para ganhar um jogo, para ganhar um campeonato, não. Perfeito. Eu acho que assim, o futebol está cada vez num nível de detalhe tão grande, a quantidade de horas que uma comissão técnica se dedica hoje ao estudo de um único jogo. Imagina a formação de um time para a Copa do Mundo no ano que vem, né? E eu olho esse calendário do Brasil até a Copa e, cara, eu fico assustado. Porque assim, o tempo está muito curto para a gente, muito curto. O Brasil fará 10 jogos até a lista final. Ou seja, quem chegar, digamos que consiga uma reviravolta, vai e traga um Ancelotti. Esse cara vai ter que chegar a ser apresentado ao que é o futebol brasileiro, mudar a chavinha completamente do que ele fez a vida inteira dele, passar a se dedicar a jogadores brasileiros, os quais ele conhece poucos, né? Ele deve conhecer, sei lá, 30 jogadores brasileiros, você precisa conhecer uns 200 para formar uma lista. E a gente tem de compromissos da seleção o Equador, em Quito, e o Paraguai, na próxima data FIFA. Duas bombas, né? Porque Duas bombas, duas seleções né? estão muito bem nas eliminatórias. Aí o Chile e a Bolívia fora de casa, né? Aí amistosos em outubro, amistosos em novembro, amistosos em março, e já é a convocação, gente. Então, assim, eu tô achando que o tempo tá tão curto pra gente tá a gente ainda tá sem técnico. Não tá curto, maestro? Muito curto. Muito curto. Não, quando eu lembro, Muito André, que, curto. por exemplo, é lógico que hoje isso é praticamente impossível, né? Você passava os preparativos para eliminatórias, a Copa do Mundo era um mês, 40 dias. Toca né? da Raposa. Mas estava todo mundo aqui, né? Na minha época, estava todo mundo aqui, era muito mais fácil você se reunir, né? Você tinha à disposição a Toca da Raposa, que era o centro mais, vamos dizer, moderno que tinha daqui, e você ficava ali. Hoje isso aí que é praticamente impossível. Não é só para a gente, não, né? Se a gente for olhar também, mas os calendários das outras confederações, elas se adequam de acordo com essa necessidade. Eles procuram ajudar o treinador, procuram ajudar as comissões técnicas que tenham pelo menos o mínimo, né, de dias suficientes para que exista uma preparação. A gente não vai ter. A gente vai ter que armar o time nesse final de eliminatórias e já 4 amistosos, né, que a gente tinha até a Copa do Mundo. É uma missão Porque complicada. uma coisa é o Zagallo assumir as vésperas da Copa de 70 no lugar do foi em Saldanha, março. né? O Zagallo trabalhava no Brasil, ele conhecia todos os jogadores. Alguns até ele havia enfrentado como atleta. O período de preparação foi longo naquela época. Sim, e ele conhecia todos os atletas que estavam aqui jogando assim, né, diante do olhar dele. Hoje você tem... Filipão em 2002, idem, o futebol brasileiro era a realidade. Então, quando a gente hoje mira o Ancelotti, em 23 já parecia curto o tempo. Imagina hoje, há um ano. A gente está aproximadamente um ano da convocação. Mas para é a por Copa do isso Mundo. que alguns, como eu te falei anteriormente, alguns amigos, né, dão uma preferência para o Jorge Jesus, que já trabalhou aqui e tem o conhecimento, né? Ele cansou de dizer que varava madrugadas vendo jogos dos... E tá com a cabeça voltada para isso também. Antes de assumir o Flamengo, ele foi flagrado
no estádio Independência assistindo um jogo do Galo contra o Flamengo e ele ainda nem era técnico do Flamengo. Ele veio ao Brasil Ele por algum estava sendo motivo. oferecido aqui já. Isso, exatamente. Agora, André, você que é muito bem informado sobre o tema. O presidente Edinaldo, é óbvio que a vinda do Ancelotti se transformou numa obsessão e por mais que os nãos apareçam, ele sempre enxerga uma cutícula de 5. Ok, mas vai ter uma hora que ele vai se convencer, apesar de todo o seu desejo, de que o Ancelotti não vem. Aí o plano B seria imediatamente procurar o Jorge Jesus, é isso? Eu não tenho essa informação para dar, não tenho. A informação que eu tenho é que eu te falei. 4 nomes estavam na mesa, Porque foram avaliados. dois são bem mais familiarizados com o futebol brasileiro. O Caê Jesus e o Abel. escreveu isso. O Caê escreveu ontem que o Jesus é o plano B ao Ancelotti, né? O Caê traz essa informação. A minha informação, por dedução lógica, seria essa também, mas eu não tenho como cravar essa informação. O que eu te digo é que 4 nomes foram avaliados pela CBF. Para você ver, daí em função... Ancelotti, Abel, Mourinho. Ferreira, Ancelotti, Mourinho e Jesus. Um deles falou não, ontem. Se ele vai falar sim na segunda, eu não sei. Ontem ele falou não, tô fora. Então, assim, você tem 3 outros. O Jesus a gente sabe que quer vir. Oi? O Jesus a gente sabe que quer vir. E assim, E o Abel eu acho que aceita em conversar. termos contratuais, seria o mais simples. Seria o mais simples. Cai agora em maio. Dá tempo de... Se a CBF vai querer juntar essa fome com a vontade de comer pelo fato dele já estar disponível, por outro lado também, e aí eu estou especulando, o Jesus é um sujeito de um certo ego, né? Certo, Como ficará Jorge Jesus sabendo que ele é o plano B e que seria muito fácil fechar com ele e nesse período a CBF estava trocando carícias com o Ancelotti? Será que ele não vai falar assim, ó, agora... Para meter, eu quero o Cristo Redentor pintado de bolinha amarela, eu quero camisa azul com listra cinza, né? Ele pode também falar assim, pô, vocês me esnobaram, então eu tô especulando. Eu acho que ele pode fazer tudo isso, mas o ego para dirigir a seleção brasileira, ele vai pesar de... Mas que ele pode elencar. Ô, Paulinho, pelo esse jeito, esse papo todo aqui, essa visão nossa, isso pode cair na mão do Abel Ferreira. Pode. Pode, Não é improvável. Não é improvável. O que a CBF garante, caso seja Abel Ferreira, essa é uma informação... Porque você falou de tempo, né? É que, assim... O problema vai ser convencer a lei, a Isso é o que a presidente do CBF Palmeiras. garante. É que, se, por exemplo, for um treinador empregado aqui no Brasil, primeiro se conversaria com o clube. Se vão cumprir, é outra história. Estou dizendo que é... Mas a relação o que eles do presidente dizem que, Edinaldo com a presidente Leila é uma relação que bem... primeiro consultariam o clube, e aí, havendo acordo com o clube, como houve com o São Paulo lá atrás, fechariam com o técnico. Sobre o Jesus, São Paulo na época do Dorival, né? dia 25 de maio termina o Campeonato Saudita. A Liga Saudita, o Al Hilal está a 6 pontos do Al Ittihad, né, que é o líder da competição. Ainda vai buscar, faltam 4 rodadas para o final. Então, assim, ele poderia chegar, caso seja ele o escolhido e feche a contratação. Ele chega no dia 27. Ele vem... Não daria tempo de chegar antes da lista larga, porque a lista larga tem que ser entregue antes. Mas aí não teria problema nenhum dessa lista, da lista dos 23 ser Eu anunciada confesso que depois. não sou, agora no campo da opinião, né? Eu confesso que não sou um entusiasta da ida do Abel Ferreira à seleção e eu explico por quê. Não é por competência, não, que eu acho que competência ele tem pra caramba. Eu acho que esse cargo de treinador da seleção brasileira, quem ocupa esse cargo, ele é também o embaixador do futebol brasileiro no mundo. A gente que já viajou pelo mundo, o maestro, Sim, é verdade, a gente sabe. Né? mesmo. Então ele é o embaixador quase que do país no mundo. E eu acho que o Abel tem um comportamento muito agressivo, como teve o Dunga, por exemplo. Mas o Dunga tinha uma história com a seleção brasileira. E mesmo com a história que o Dunga tinha, extremamente... E eu falei isso para ele aqui, né? Quando ele foi nosso convidado. O que encurtou para mim a passagem do Dunga na seleção brasileira não foi o resultado nem o trabalho dele. Foi o comportamento dele como embaixador do futebol brasileiro. E o Abel tem um comportamento, no meu entendimento, que não combina com este cargo. O Abel, técnico do Palmeiras, né? Ele teria que mudar muito. Então. Ele teria que mudar muito, no meu entendimento, como um apaixonado pela seleção e entendendo a importância desse cargo, eu acho que ele teria que mudar muito o comportamento para desempenhar esse papel. Eu acredito que ele seria capaz de passar por essa mudança, por essa transformação. Agora, tanto remetendo ao nome do Abel quanto ao do Jorge Jesus, que eu acho que são duas pessoas absolutamente capazes para dirigir a seleção brasileira, eu volto no tempo e falo assim, cara, quando a primeira negociação com o Carlo Ancelotti não teve o desfecho esperado, por que não ter ido? Porque, para mim, cada vez fica mais visível
de que a preferência do presidente Edinaldo Rodrigues sempre foi por um treinador europeu. Sempre, sempre. Embora 2 treinadores brasileiros vitoriosos... A sua não seria por um europeu? Eu acho que você pode ter técnicos brasileiros, eu acho que há essa capacidade, eu acho que é uma questão a ser discutida. Você tem aí o Roger Machado, você tem o Rogério Ceni, são técnicos brasileiros que eu entendo que têm condições de assumir a seleção brasileira. Agora, isso entra muito no gosto pessoal. Eu não sou uma pessoa fechada com essa questão de não ter que vir o técnico de fora. Paulinho, eu só acho que o treinador brasileiro não serviria de escudo para o presidente da CBF que o escolheu, entendeu? E você traz um treinador do nível desses que você citou aí, naturalmente esse cara vai servir de proteção. Mais ou menos o que aconteceu vocês queriam. Então tá aqui. Mais ou menos o que aconteceu. Se você escolhe, por exemplo, eu estou até acelerando o processo, o Felipe Luiz, o Roger e o Ceni, que são os 3 dessa nova geração, os 2 já com mais rodagem. Com mais rodagem. Mas você não pode desprezar, por exemplo, o trabalho que foi feito pelo Felipe Luiz. Eu acho que se o Felipe estivesse trabalhando de treinador com mais um ano, por exemplo... Candidatíssimo. Fácil. Claro. Entendeu? Pelo trabalho que foi feito nesse curto espaço de tempo, na transformação que foram feitas dentro do clube que ele dirige. E os outros 2 estão totalmente, né? O trabalho que o Roger fez no Inter agora, há bem pouco tempo, já vindo lá do Juventude, e o Rogério no Bahia, por que não? Eles estão credenciados. Só que eles não serviriam, entendeu? Digo no sentido de proteção. Eles não são anteparos. Fiz o que eu podia, trouxe o Ancelotti. Aconteceu Vou cometer em uma 14. confidência aqui, Felipe, desculpa, foi mal, cara. Foi mal. Mas é assim, eu sou entusiasta de um dia ver o Felipe Luiz na seleção. Mas eu acho que somos todos. esse O caminho processo... é o caminho E natural. um dia eu falei isso pra ele. Falei, cara, acho que é o seu caminho natural. E ele foi por uma outra linha. Ele falou, cara... Bom, primeiro assim, não tinha nem... o Dorival estava empregado, não tinha nenhuma possibilidade. Não sei como ele reagiria a um convite. Mas o que ele falou é que ele se vê mais como treinador de clube, do dia a dia de clube, do que assumir uma seleção. É um processo de formação. Que o plano de carreira dele agora é focar no Flamengo, depois, quando passar o Flamengo, e eu já falei isso várias vezes, o Boto já falou, pensar num clube europeu. Gostaria muito de vê-lo um dia na seleção, mas eu entendo que há treinadores com perfil de clube e há treinadores com perfil de seleção. O perfil dele o Guardiola, por exemplo, exemplo, não se vê com o perfil de seleção. Sim. E é por isso que ele nunca quis conversar Porque com a você seleção. não está no dia a dia. Você É isso aí. Agora, o trabalho que esses caras têm, a visão tática principalmente, esses caras do dia a precisam dia. do dia a dia. É repetição, entendeu? É prática, isso aí. E isso, infelizmente, nas seleções, é uma das razões que a maioria desses treinadores de primeira prateleira não querem assumir as seleções. Por quê? Porque eles não têm essa você tem que possibilidade. se reprogramar. Você reprograma todo o seu método de trabalho. Eu acho que não é que não pode dar certo, entendeu? Mas pelo trabalho que eles já fizeram, eles preferem os clubes porque dá a possibilidade de implementar tudo aquilo que eles têm de... E os treinadores de ponta do mundo hoje estão nos clubes. Sim, e são muito mais bem remunerados nos clubes que na O seleção. Felipe Diniz está na nossa audiência, até me lembrou aqui que o Tuchel assumiu a seleção inglesa, realmente. Sim, ele tem em razão. janeiro. Em outubro do ano passado. Sim, não, mas estreou em janeiro. Mas aí é um caso que você está mais próximo da Copa do Mundo também, e ele vinha ali de um período no Bayern de Munique que às vezes ele não saiu tão bem, né? Então ele não estava em alta no mercado dessa primeira prateleira. Alguns treinadores de ponta de clube assumiram seleção recentemente. O Hansi Flick, o Tuchel, o Luiz Henrique dirigiu a Espanha na Copa do Mundo. Sim. Mas assim, a regra é treinador de ponta dirige clube, são as exceções, né? São períodos mais curtos, próximos da Copa do Mundo. E caras que não estão em alta exatamente, né? Quando ele dá uma quedinha no mercado, a seleção da Inglaterra, ela já tem um histórico de técnicos estrangeiros. Teve o Eriksson, que inclusive é o técnico da seleção da Inglaterra na Copa de 2002, Capello, e agora um alemão dirigindo a Inglaterra. Um alemão dirigindo a Inglaterra. Rápido. Agora, voltando, só para fechar, possibilidades de técnico você tem no futebol brasileiro e você tem no futebol europeu. Acho que ontem Luiz Felipe Scolari foi muito preciso. Esse seleção exibiu a declaração dele falando que você não tem que ter nada contra, quem vier de fora tem que receber bem. E ele é alguém que tem muita possibilidade de falar, muito corpo para falar sobre isso, porque ele dirigiu a Inglaterra, ele dirigiu o Chelsea, ele trabalhou na Arábia, trabalhou no Japão. Então é um técnico e a seleção portuguesa. Né? Então, e a seleção portuguesa. Agora, quando eu falo da preferência do técnico Edinaldo, que tem um pouco, como falou o Léo,
da questão de vir construir o anteparo, a exemplo do que aconteceu em 2014, quando chamou-se o Luiz Felipe, chamou-se o Carlos Alberto Parreira. O que você reuniu ali? 2 campeões mundiais, e com isso, eu me protejo, porque tudo vai ser, esses 2 profissionais aqui, 94 e 2002, eles vão ser um anteparo para tudo. Só que esse processo pode ser mais rápido, poderia ter sido mais rápido. Quando esse processo de escolha do técnico europeu se transformou numa obsessão, a obsessão não faz bem em nenhuma circunstância da vida. E o presidente Edinaldo está obcecado, não por um técnico europeu, ele está obcecado pelo Carlo Ancelotti. E ele precisa, urgentemente, rever essa posição. Porque essa posição de ficar à espera de quem já disse que não vem, ela desqualifica a seleção que está ali, ó. Tinha 3 estrelas em 1994. 94 mais 25 são? 2009, né? 2009. 2009. Não, né? 94 mais 25, quantos anos se passaram? 94 e 6, 30, né? Então, essa seleção 20. conseguiu mais 2 Mais estrelas. 25. Sim, agora eu entendi. Então, essa seleção... Eu não estava entendendo. Eu não estava entendendo nada. Essa seleção, ela precisa ter um outro tipo de processo na escolha de alguém que vai dirigi-la, pô.